Olá, turma, bom dia. Nossa aula de hoje vai ser nesse livro de gramática, certo? Então, a gente vai ver, recordar o substantivo próprio, comum, o gênero do substantivo, o número do substantivo, tá? Então, todo mundo com atenção que a gente vai iniciar agora, tá ok? Então, pessoal, nós temos aqui ó, o substantivo comum e próprio, ok? Então, o substantivo comum, ele vai se referir aos seres ou às coisas, certo? Então, vai ser o nome dos animais, dos objetos, de frutas, ok? E o substantivo próprio, ele se refere aos seres e às coisas específicas. Por exemplo, são o nome de pessoas, de estados, cidades, países, o nome das ruas, os nomes das lojas, ok? E outra coisa, lembrando, certo? Que o substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula, ok? E o substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, certo? Nós temos aqui, ó, comum, menino, próprio, André. Comum, cidade, próprio, Curitiba. Percebam aqui, ó, que o comum está com letra minúscula, certo? E o substantivo próprio escrito com letra maiúscula, porque se trata de seres e coisas específicas, certo? Vamos ver agora, pessoal, o gênero do substantivo, certo? E o que é esse gênero do substantivo? É o masculino e o feminino, ok? Tem umas imagens aqui, ó, masculinas, certo? E as imagens femininas, ok? Então, o gênero do substantivo se trata de masculino e feminino, ok? No caso aqui, ó, menino, masculino, menina, feminino, certo? Cão, cadela, leão, leoa, lobo, loba, macaco, macaca, ok? Então, aqui, ó, você tem tanto o masculino e tem o feminino de cada masculino desse, certo? Então, o gênero do substantivo se trata de masculino e feminino, certo? Na atividade do livro de vocês, né, na parte de gênero, né, que a gente acabou de ver que se trata do masculino e do feminino, os substantivos, eles vêm acompanhado de artigo, certo? Então, o artigo aqui, ó, o e o artigo a, certo? Então, veja aí que tem o rato no masculino, a rata no feminino, certo? E percebam que na frente nós temos o artigo, né? O artigo definido, ok? Então, no livrinho de vocês, vocês vão ver o gênero do substantivo acompanhado do artigo tanto definido quanto do artigo indefinido, certo? Vamos lembrar aqui, pessoal, das regras básicas do uso do S e SS, ok? Então, quando o S tem o som de Z e está entre duas vogais, usa-se um S, ok? Exemplo aí, ó, casamento, fase, maravilhoso, ok? Quando o S está entre uma vogal e uma consoante, usa-se também apenas um S. Exemplo, costa, costume, destino, certo? Agora, quando está entre uma vogal e uma consoante e tem um som de S, usa-se dois S's, ok? O exemplo aí, ó, passado, vassoura, tosse, ok? Então, no livro de vocês tem um texto no qual vocês vão fazer a leitura e em seguida vão responder as atividades, certo? Lembrando aqui dessas regrinhas, ok? No livro de caligrafia, pessoal, vocês vão encontrar as atividades relacionadas às sílabas com NE, certo? Tem esse texto aí que vocês vão fazer a leitura, ele é bem interessante, que fala da formação das constelações, certo? Em seguida, vocês vão pesquisar palavras com NS, vão copiar, vão separar, certo? Vão construir e formar palavras com NS, certo? Então, vocês vão resolver
cada uma dessas questões. É importante, pessoal, só lembrando que vocês utilizem a letra cursiva, ok? Quando vocês forem realizar essa atividade no livro de caligrafia, certo? Então, façam a leitura, copiem, pesquisem, separem as palavras todas relacionadas com a sílaba com NS, certo? Vocês também vão ver, pessoal, essas sílabas com G e com J, certo? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, que é bem interessante para vocês, certo? E vocês podem se perguntar, quando é que a gente vai usar na palavra, se a gente sabe se é com G ou com J, certo? Para representar o fonema, pessoal, tanto do G quanto do J, na forma escrita, né, na grafia dessas palavras de forma correta, a gente tem que perceber a origem da palavra, certo? Então, por exemplo, a palavra gesso, né? Ela tem uma origem, né, do grego, né, gipsos, né? Como o gipso do grego é com G, certo? Então, essa palavra ela vai ser escrita com G. A palavra jipe, né? Que tem uma origem inglesa, né? Do inglês, né? Jeep, ok? Então, ela também no nosso português, ela vai ser escrita com J, porque a palavra de origem dela é escrita com J, certo? Então, só recapitulando. Se a palavra original, certo? Que deu origem a essa outra palavra, é escrita com G, no nosso português ela também vai ser escrita com G. Se essa palavra tem origem, né? A origem dela for com J, então ela no nosso português também vai ser escrita com J, ok? Então é só observar bem cada palavra da atividade de vocês e tentar resolver. Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem.